Ok. Bem-vindos ao Fórum Fantástico, antes de mais nada. E antes de mais, eu também gostaria de dizer umas palavras acerca do Fórum Fantástico. Menos força na voz. Okay? Nós viemos aqui, aliás, nós, Livros de Areia, começámos aqui precisamente em Telheiras, nesta mesa. Isto é um espaço que, para mim, pessoalmente, traz-me boas recordações, ainda bem que vocês voltaram aqui a Telheiras. Começámos aqui há 5 anos. Foi exatamente em dezembro, final de novembro, dezembro de 2005. Portanto, é para mim um motivo de grande satisfação voltar aqui. E voltar aqui para apresentar aquele que podemos dizer ser, não é? Poderá não ser o primeiro trabalho, enfim, eu deixarei de ir depois à professora Rosário Monteiro, mas que é o primeiro, que eu saiba, o primeiro ensaio publicado comercialmente em Portugal por um autora portuguesa e por uma editora, obviamente, portuguesa. Não é? Ensaio sobre Tolkien, sobre a obra de Tolkien, especificamente sobre a maior obra de Tolkien na trilogia do Senhor dos Anéis. O que vocês estão a ver neste momento, eu não poderei falar-vos muito de Tolkien, não sou a mesma pessoa indicada. O livro deu-me bastante prazer fazer do ponto de vista editorial. O texto é bastante sólido, é um texto corajoso, porque é um tema já tantas vezes tratado por autores estrangeiros, para um autor português ter a coragem de fazer algo que seja minimamente original, mas tenha uma voz pessoal, é pelo menos digno de mérito e digno de ser parabenizado. Eu apenas encontrei isto há dias no eBay, do qual sou um assíduo frequentador. Esta folhinha que vocês estão aqui a ver parece muito anódina. Aliás, podia ter sido feito hoje no Word, mas não foi. Foi feito em 1957 pelo Science Fiction Book Club, que naquela altura era dirigido pelo Arthur C. Clarke. Era ele que organizava os livros a publicar pelo Science Fiction Book Club de Londres. E esta é a primeira folha de um fólio, de 4 páginas, que informa os assinantes do Science Fiction Book Club da entrega como é aqui indicado, Professor Tolkien, do prémio do International Fantasy Award. Creio que hoje será o Luís Rodrigues para ajudar-me. Os prémios internacionais que se atribuem hoje não têm esta designação, mas eu creio que teria sido a segunda entrega, ou talvez mesmo a primeira vez que este prémio foi entregue. E calhou logo ao Tolkien pela trilogia do Senhor dos Anéis. É um texto interessante, se vocês conseguirem ler daí. Se não conseguirem, está no nosso blog, num JPEG com tamanho suficiente para vocês lerem. Isto é um pedaço de história, não só da história da edição, mas também da história da literatura fantástica. E, sem mais demoras, eu passaria a palavra à especialista, a quem sabe mesmo de Tolkien e da trilogia, a professora Rosário Monteiro. Boa noite. A aventura começou há muito mais tempo. Que o Pedro falou de ser uma aventura de se publicar uma obra crítica em português. Vocês terem assim uma ideia, isto começou, a ideia germinou de uma forma absolutamente estranha. Eu estava a assistir a uma conferência, estava a fazer o mestrado, estava a assistir a uma conferência de um professor que eu não vou dizer o nome, que era francês, completamente louco, que estava a falar sobre a simbólica alquímica e que num à parte perfeitamente estranho, que não fazia sentido naquilo, falou da lareira que existe em Rivendell, que tem 4 pilares e em cujo fogo está sempre aceso. E, portanto, ele fez a interpretação simbólica. E a mim, o que me despertou a atenção foi Tolkien. Eu nunca ouvi falar deste homem. E encontrei isto, portanto, foi em 83, exatamente no mesmo ano em que foi feita a edição portuguesa. Portanto, como vocês veem, isto é de 54, 55 e a edição portuguesa sai em 83. Portanto, temos, de facto, 30 anos de atraso, não temos dúvidas nenhuma.
encontrei a edição de Europa América e preferi ler a edição inglesa num paperback que ainda lá está em casa, todo riscado, etc. E só bastante mais tarde é que comprei a edição portuguesa, porque me pediram emprestado e eu não quis emprestar o meu livro, já estava a trabalhar. E então, a quem me pediu não era assim de boas devoluções e, portanto, eu fui comprar uma edição portuguesa, emprestei a edição portuguesa. E tinha razão, porque só tenho 2 dos 3 volumes nessa edição portuguesa. E quando me propus fazer o trabalho, depois de ter lido aquilo, devorei aquilo, como devem imaginar, propus fazer o trabalho, a primeira coisa que me disseram é: tu estás a meter por um caminho que não é muito fácil de seguir. E, portanto, vais ter que explicar o que é isto do fantástico. Ninguém em Portugal, em 1983, sabia o que era a literatura fantástica. E muito menos esta que não tem a ver, porque a literatura fantástica que se conhecia em Portugal era a literatura de terror do século XIX. Era a literatura que estava definida academicamente pelo Todorov. E era essa que a academia reconhecia. Portanto, se quisesse fazer um trabalho académico qualquer sobre o gótico, estaria à vontade e teria várias pessoas candidatas para me orientarem. Nesta área, quer dizer, foi sem arame, foi sem rede, foi sem coisa nenhuma. E tive que explicar à academia o que era o fantástico, e que é o que resulta desse capítulo inicial que aí está. Até final, depois tinha também o Soul Green, e no projeto inicial estaria também o C.S. Lewis, mas eu depois entrei em conflito com o C.S. Lewis, saindo com ele a comer e deixei de parte. Ficaram lá os livros em casa, mas não... achei que para quem tem trabalhado numa coisa durante 5 ou 6 anos é bom que trabalhe aquilo que gosta, porque se vai fazer aquilo que não gosta, vai-se dar mal de certeza absoluta. Portanto, eu comecei o C.S. Lewis, fiquei com o Soul Green. Felizmente, ela só publicou o 4º e o 5º volume, já eu tinha entregue a tese. A razão pela qual eu costumo dizer sempre aos meus alunos, quando querem fazer um trabalho a longo prazo, por favor, escolham alguém que esteja morto, enterrado e sem baús. Digo-lhes isto, praticamente eles não acreditam. Eu tive muita sorte dela só ter publicado aquilo depois de eu já ter defendido a minha tese. Porque se tivesse feito isso um mês antes, eu ia pelo caminho de certeza absoluta. Ainda por cima porque as 2 obras mudam completamente toda a visão do Arce, completamente mesmo em termos de personagem, da definição de herói, etc. Há uma transformação tão radical que ia ser muito complicado justificar, e é a razão também porque quando eu entreguei este projeto ao Pedro, eu não incluí o Arce, portanto desmontei a tese, porque Arce é um projeto que eu mantenho de trabalhar, mas na sua globalidade, portanto neste momento, da pentalogia mais o livro de contos. E trabalhá-lo numa área já não da perspectiva do espaço, mas da perspectiva da definição do herói fantástico, ou do herói que vem neste momento, vem em profunda transformação nas últimas décadas. Talvez o momento em que, pela primeira vez, o herói mítico começa a ser redimensionado para a atualidade e começa a ser dado foro de cidadania às personagens femininas que não tenham de ser donzelas nem amazonas. E, portanto, há uma transformação que se vislumbra, e é essa que eu vou estudar agora a seguir. E, portanto, deixei de lado a Ursula Le Guin. Por outro lado, aqui o Tolkien tem um problema, tem muitos problemas. Tem o problema de ter sido uma obra feita ao longo de 17 anos, sistematicamente reformulada ao longo de 17 anos. Quando nós hoje lemos os textos fantásticos que são editados, os autores têm 1 ano para fazer o trabalho. E não sei porque ficou-se um pouco a ideia que para se trabalhar na área da fantasia se tinha que publicar em 3 ou 4 ou 5 ou 6 volumes. O que não é verdade. Não é necessariamente assim. Pode-se trabalhar apenas com 1 volume. O volume não tem que ter necessariamente 700 páginas, pode ser menos. E nem precisam ser 10 volumes. Não precisam de ser 10 volumes, não precisa de ser uma obra interminável. Pode ser, se a editora se predispuser a aguentar a evolução do
pensamento do autor durante uma série de anos. Porque certamente a última obra tem muito pouco a ver com a primeira que ele publicou. Muito pouco a ver. Não é isso que acontece com o Senhor dos Anéis. Quando nós recebemos a obra, recebemos-la acabada. Acabada. Tem 17 anos de evolução, mas ela está concluída. Está na sua totalidade. Nós não vamos crescendo, acompanhando o Senhor dos Anéis, como fizemos com o Saluguino, por exemplo. A obra está finalizada e é, de facto, a obra de uma vida. Ali está espelhada a obra de uma vida de um escritor. Com um vastíssimo currículo cultural que é invejável e que eu acredito profundamente que lhe possibilitou escreveu. Nós temos de lembrar que o Tolkien falava e escrevia 10 línguas e já com a unidade avançada resolveu aprender finlandês para poder ler o Kalevala na língua original. Portanto, não estamos a falar de uma obra fácil. Por trás daquilo há um imaginário complexo que foi enriquecido pela cultura clássica, sem dúvida nenhuma, foi por aí que ele começou, até por aí que fizemos todos nós. Pela cultura celta também, pela cultura germânica, pela cultura nórdica, pela cultura finlandesa. Tudo isto ali está metido dentro, para além, obviamente, do pensamento cristão do Tolkien, mas que esse é muito menos evidente. A minha zanga com o Lewis é porque ele não resistiu à tentação de nos vender a religião. E o Tolkien deixou que ela entrasse na sua obra porque fazia parte de si próprio. E, portanto, quem não é cristão lê aquela obra sem nenhum problema, nem nenhuma questão. E o mesmo já não se passa com o Lewis. Há ali um problema complicado de transformar um pouco o texto também num texto panfletário, que é uma pergunta. A Ursula Le Guin fez isso com um texto que eu acho abominável, que é The Word for World is Forest, em que ela, de facto, subordinou o fator criativo à manifestação pública. E quando isso acontece, a obra perde em termos literários, fica uma obra datada. O Tolkien não pensou em editar, era um perfeccionista e, portanto, eu acho que se aquilo não lhe tivessem posto a faca ao peito dele, ainda hoje a gente nunca teria visto o Senhor dos Anéis. Objetivamente foi isso que aconteceu. Não precisava do livro para viver, também temos de ter isso em consideração. Ele tinha o seu ordenado de professor e, portanto, não precisava do livro para sobreviver. A sua paixão era o Beowulf, que a maior parte das juventude hoje em dia só conhece o filme, e que ele se entretinha com o cachimbo na boca, recitar de cor. E tinha pessoas que tinham uma pronúncia horrorosa, porque falava com a boca fechada, eu ninguém percebia coisa nada que ele dizia. Mas era de facto a sua grande paixão, era o Beowulf. Que Beowulf também ali está, quando nós olhamos para aqueles cavaleiros de Rohan, são o universo do Beowulf, claramente, em termos de imaginário medieval. E portanto há ali muita coisa. E quando eu olhei para aquilo, eu disse: para onde é que eu vou pegar? Porque nós podemos voltar a este livro e pegá-lo de várias maneiras. Podia fazer uma coisa muito mais fácil, que era fazer o percurso do herói, mas não tinha nada assim de inovador, porque os heróis do Tolkien são os heróis tradicionais. A grande inovação que ele faz é pôr-nos a percorrer 9 percursos, 9 demandas diferentes. Mas aqueles